Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Paulo André, dirigente nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste. Bom dia. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui para colaborar com esse veículo tão importante para a disseminação da realidade que acontece no nosso país. Paulo, então, para começar nossa conversa, né, há um crescimento no Brasil de domicílios muito maior do que o crescimento populacional. Então, se há um crescimento maior de casas do que de pessoas, por que há tantas famílias sem moradia? É verdade. Infelizmente, nós temos um número de moradias vazias maior do que o número de pessoas que a gente tem efetivamente sem moradia, né? No Brasil, nós temos hoje algo em torno de 8 milhões de pessoas sem moradia, e isso se deve pela ausência de uma política estruturadora de moradia, que possa dar conta de atender esse desafio. O que falta dos nossos governantes é fazer com que os instrumentos, como o Estatuto da Cidade e os planos diretores, de fato, que tenham essa característica, possam ser efetivados nas cidades. E aí o direito, a função social da propriedade seja de fato efetivada. Bem, na última semana a gente acompanhou uma tragédia no município de Paulista, aqui na região metropolitana do Recife, quando houve um desabamento de um prédio, 14 pessoas morreram, 7 ficaram feridas, e era um prédio que estava interditado desde 2010, mas em 2012 foi ocupado por famílias que não tinham de morar. E esse caso ilustra bem os desafios da política habitacional, né? Como é que está, então, essa questão da política habitacional aqui no estado de Pernambuco? Aqui anda a passos muito lentos, né? Infelizmente, esse fato que ocorreu, esse problema desses prédios, eles não são exclusividades de Pernambuco, mas Pernambuco hoje vive um momento crônico. Nós temos aí quase 400 edificações que se encontram nessa situação, e o que ocorre, na verdade, é a inteira omissão por parte do poder público. E como é que você permite que um prédio que coloca em risco a vida das pessoas fique em pé durante 30, 40 anos? Porque a gente tem casos aqui, eu estava vendo uma situação em Paulista mesmo, em um prédio que não é caixão, mas que está lá abandonado há mais de 38 anos. E caberia ao poder público tomar as devidas providências, porque, afinal de contas, por não ter, né, justamente nesses municípios, por estar ausente a implementação de uma política que possa proporcionar moradia digna, e aí caberia ao município desapropriar a área, buscar junto ao governo federal. Claro que a gente compreende que durante esses últimos 6 anos a política de moradia para baixa renda ela foi praticamente zero, né? O governo Bolsonaro ele praticamente enterrou o programa Minha Casa Minha Vida, criou o Casa Verde e Amarela, que não conseguiu responder às necessidades do nosso país, e isso acumulou. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade dos entes federativos, tanto municipal como estadual, que deveria ter tomado as devidas providências, buscar o Poder Judiciário, acionar, fazer com que as seguradoras fizessem o pagamento da indenização dos seus proprietários e daquelas pessoas que estão hoje em situação de vulnerabilidade, que são, na verdade, empurradas a morar em situações dessa. Precisava ser promovida uma política de moradia para essas famílias. Já que há um número maior de domicílios vagos do que o déficit habitacional, o que é que pode ser feito para garantir moradia digna para as pessoas? Infelizmente, o que os movimentos sociais podem hoje fazer é a pressão política através, isso tem ocorrido, através de ocupações desses espaços que estão ociosos, né? A gente, só aqui no centro da cidade do Recife, nós temos aí algo em torno de 100 edificações, entre elas particulares e entre outras de caráter público, e estão fechadas sem cumprir sua função social. Então, o movimento, a atitude a posição política é organizar, é fazer a ocupação e fazer a pressão junto ao poder público para que seja desapropriado. A gente hoje tem, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a requalificação ou chamado retrofit, que permite que essas edificações
sejam, e elas são dotadas de infraestrutura, porque são no centro, né? Porque é preciso que a gente discuta a moradia num conceito mais amplo, que é o de habitabilidade, que não é só a moradia, que a moradia ela precisa estar conectada com o acesso à saúde, com acesso à educação, com acesso ao transporte e a outros serviços. Então, a gente, na verdade, hoje está dialogando com a Prefeitura da cidade do Recife para que ela possa efetivamente tomar ações que possam colocar esses prédios à disposição. Só que o processo ele é muito doloroso e ele é perverso, porque o tempo do poder público é um e da necessidade do povo é outra. Então, é preciso também, que aí eu chamo a atenção, é muito fácil o judiciário chegar a expedir uma ação de despejo, colocar o aparato policial, né, usar da violência, porque nenhum despejo ele deixa de ser violento, e na hora de discutir o direito daquele cidadão, né, o direito à moradia, que está lá constando no artigo 5º da Constituição e Direitos Sociais, que moradia é um dever, é uma obrigação do Estado. E quando a gente diz do Estado, é município, governo do Estado e governo federal. Então, há diversas organizações sociais e populares em Pernambuco e no Brasil que estão se organizando para fazer a pressão, porque a gente vê, observa que se nós esperarmos só a iniciativa do poder público, a gente vê essas tragédias acontecendo e o déficit habitacional em Pernambuco, ele beira em torno de 350 a 400 mil pessoas só no estado de Pernambuco. O Recife tem em torno de 150 mil, Paulista em torno de 30 mil, Olinda 25, e não há uma resposta efetiva. A luta por moradia prioritária, né, para o movimento, mas depois dessa conquista, né, da moradia, da casa, quais são os direitos que o movimento identifica como fundamentais e que também não têm sido garantidos? A nossa luta ela vai além da moradia, né? Ela vai pela a nossa luta, e ela tem décadas, ela vai pela questão da reforma urbana, porque a reforma urbana, além de propiciar uma moradia decente, ela tem um conjunto de elementos que faz com que, de fato, você resgate a cidadania. O que nós queremos é que a nossa população mais humilde e mais pobre possa desfrutar do que a cidade pode ofertar e com qualidade, com excelência. A questão do lazer, a questão da cultura, a questão de geração de trabalho e renda, a questão da saúde, a questão da educação. Então, é necessário que diversas políticas públicas estejam inseridas nesse contexto da moradia, para que, de fato, a moradia tenha a dignidade tão propalada. Se isso não ocorre, as pessoas são negligenciadas e a gente vê o que ocorre muitas vezes as pessoas morando em lugares que não têm assistência médica, que não têm creche para possibilitar que as nossas companheiras mulheres possam garantir a renda, porque a gente tem um número muito grande de mães chefes de família que não têm oportunidade e que muitas vezes vão morar nesses lugares e ficam numa situação muito difícil porque não tem como dar uma condição digna à sua família. Então, é preciso que a gente tenha essas políticas integradas. Nós temos muita esperança atualmente no governo Lula, que tem retornado a implementação de políticas, e a gente quer que essas políticas possam chegar em quem mais precisa, que é o nosso povo pobre e humilde que está sofrendo. Paulo André, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Nós agradecemos, né? Nos sentimos extremamente lisonjeados por estarmos participando desse momento, e que é importante que as pessoas possam prestigiar esse veículo de comunicação tão importante, popular, mas que de fato tem um compromisso com a classe trabalhadora.